Recuperar as vendas é algo mais importante do que nunca, desde que a gente enfiou o pé na pandemia, que empurrou o mercado para baixo, o mercado de food service perto de 30% no ano passado e que ainda nos primeiros meses de 2021 segura bastante a retomada do crescimento. Mas será que a nossa preocupação é só com a retomada de vendas ou tem algo tão importante quanto que a gente deva cuidar? Meu nome é Sérgio Molinari, esse é o meu canal no YouTube e a gente vai discutir aqui hoje um tema que certamente está tirando o sono de muitos empresários do setor, especialmente os fornecedores do nosso mercado de food service, que é a inadimplência. Por quê? Porque tão importante quanto produzir as vendas que vão alimentar o nosso caixa é receber os recursos, receber os valores provenientes dessas vendas, ou seja, a adimplência da nossa carteira de clientes. E antes de entrar na discussão, queria fazer um pedido especial para você. Confirme se você realmente já é inscrito aqui no canal da gente, se inscreva e marque ali o sininho das notificações de novos vídeos, porque a gente percebe que essas pessoas costumam não perder nenhum dos vídeos do canal e eu gostaria muito de contar com você também nos próximos. Mas vamos lá, vamos falar da inadimplência. A forma de tratar esse tema da inadimplência, na visão da gente, começa em estabelecer uma boa referência. As melhores referências na cadeia de abastecimento do food service brasileiro é uma perda da ordem de 0,2% a 0,3% do faturamento anual que vai embora por força de não recebimento. Ou seja, um PDD, uma provisão de devedores duvidosos que vira perda no balanço. Não recebi. Tá. Esse número, desse tamanho, ele funciona bem dentro de um modelo de empresas, especialmente os distribuidores ou a cadeia de abastecimento, que tem uma geração de caixa, um EBITDA, da ordem de 4% a 6% sobre o faturamento. O que significa que a perda, aquele 0,2%, 0,3%, significa mais ou menos perder 5% do que eu gero de lucro, eu perco por não ter recebido os títulos. Aí vem a pandemia. Aí vem o agravamento da situação financeira de uma enormidade dos nossos clientes finais, dos operadores, o fechamento de vários deles. E em algum momento do ano passado, por volta da metade do ano passado, junho, julho, a gente chegou a ter um nível total de títulos em atraso na cadeia de abastecimento do food service da ordem de 6%. 6%. Se aquele nível de atraso se convertesse em perda inteirinho, significaria que todo o lucro que o distribuidor poderia gerar, que um abastecedor poderia gerar, todo o lucro dele iria para a lata do lixo por não ter recebido o mesmo valor, o mesmo percentual que ele produziu de lucro, ele perdeu por devedores duvidosos que realmente não pagaram. Graças a Deus, e muito esforço, muito suor, muita concentração, muita inspiração, graças a Deus, esse patamar de atraso conseguiu ser mitigado, conseguiu ser muito reduzido e alguns meses depois já se encontrava aí um volume total de atrasos muito mais próximos de 1% do que de 6%. Né? E muito provavelmente, a hora que se fechar a apuração dos resultados do ano passado, de todas das principais distribuidoras, dos principais fornecedores, muito provavelmente a gente vai identificar que pouquíssimos casos vai conseguir repetir as melhores referências dos anos anteriores, que era 0,2% ou 0,3% sobre o faturamento sendo perdido. Provavelmente a gente vai ficar mais próximo de 1% ou acima de 0,5% de perda de inadimplência. Ou seja, isso passou a ser um assunto que sempre foi muito importante, porque a gente está num mercado, está num segmento de abastecimento de margens muito comprimidas, então sempre foi uma preocupação, mas virou uma preocupação de primeira grandeza, que é receber aquilo que a gente vendeu e vender com os cuidados de que a gente vá efetivamente receber.
Então, eu acho que seria legal fazer um comentário aqui de algumas práticas que a gente identificou como algumas das práticas mais comuns a quem efetivamente conseguiu atuar e reduzir de uma forma significativa essas perdas. Então, vamos citar algumas e depois eu quero colocar aquela que para mim é a mais importante de todas para fechar o vídeo. A primeira, ou uma delas, porque isso não é um ranking, mas é uma lista, a primeira delas que a gente vai citar é incentivos em termos de taxas reduzidas e multas reduzidas para se negociar pendências e atrasos. Segundo, desconto para quitação de dívidas. Por mais que tenha uma perda embutida quando se dá um desconto, mas às vezes é melhor uma pequena perda do que a perda integral. Então, o segundo é desconto para que a gente consiga incentivar um cliente a quitar uma dívida que já está começando a se arrastar de uma forma um pouco mais preocupante. O terceiro é parcelamento de dívidas. Então, desde abastecedores que barganham continuar fornecendo e dar crédito versus um parcelamento da dívida já vencida, ou o parcelamento da dívida como uma condição futura de concessão ou de reabertura de crédito e etc. Mas parcelamento de dívida, um terceiro item. Um quarto que a gente enxergou bastante também é a aceitação de novas formas de pagamento. Por exemplo, os cartões de crédito que eram muito pouco utilizados dentro da cadeia de abastecimento, especialmente os distribuidores, que isso se transformou numa regra. Fico me perguntando se daqui a pouco a gente não vai estar vendo pagamento de dívida através de Bitcoin, né? Pena que eu acho que com o mercado tão apertado nem tenha tanta disponibilidade de Bitcoins na mão dos nossos donos de restaurantes ou os nossos operadores. E um outro elemento interessante, até porque mostra claramente a necessidade de fazer algumas composições, muitas permutas e escambos. Por exemplo, hotéis que pagaram na forma de diárias ou que pagaram na forma de pacotes para os seus fornecedores para compensar pelo menos parte daquilo que era devido. E, obviamente, não dá para descartar também formas mais enérgicas de cobrança, muitas vezes através de escritórios de cobrança. Mas eu falei que eu ia comentar aquele aspecto, aquela ação que, na minha opinião, é a mais importante de todas e que tem a ver com todas essas alternativas que foram empregadas. Qual é essa ação mais importante no meu entendimento? É segmentar o tema de inadimplência ou o tema de atraso. Por quê? Porque a gente tem diferenças de perfis de cliente, a gente tem diferenças de tamanho da dívida, a gente tem diferenças de número de dias de atraso, a gente tem diferenças em termos de perfil comprador, qual é a frequência de um determinado cliente versus a frequência de outro determinado cliente, o tipo de relação que a gente tem com cada um deles e até a própria análise das pessoas de venda, do time de vendas sobre cada um dos clientes. Então, a proposta é, vamos esquartejar o tema de atraso com algumas dessas variáveis que eu acabei de citar, porque o que a gente vai perceber é que a gente vai conseguir ser muito mais cirúrgico ou levar uma proposta ou montar alternativas de como compor e resolver atrasos e prevenir a inadimplência de uma forma muito mais efetiva quando a gente segmenta melhor esse tema. E quando a gente fala em qual é o objetivo desse processo, esse processo não tem como único objetivo recuperar o dinheiro atrasado ou prevenir a inadimplência. Tem a ver com aumentar a qualidade da nossa venda. Isso também é um fator super importante quando a gente fala sobre o tema de gestão da inadimplência dessa forma segmentada. E talvez como última mensagem, controlar a inadimplência, que significa receber aquilo pelo qual se vendeu, mas significa também não interromper a venda, não achatar, não apertar a venda. Isso não é bom só para a empresa que consegue controlar e manter a venda. Isso é muito importante para a cadeia de valor inteira, porque a gente mantém uma diversidade, uma oferta aos operadores adequada, de bons fornecedores, e a própria indústria que vem antes dessa cadeia de abastecimento também mantém
uma quantidade, um mix, um portfólio saudável de alternativas de através de quem abastecer os operadores. Então essa é uma visão de cadeia de valor que eu considero que seja bastante importante. Claro que a gente vive uma situação mais delicada, talvez até do que o próprio ano passado, porque esse repique que a gente atravessa durante o ano de 2021, esse repique de uma segunda onda de pandemia, pega o mercado no momento que ele está talvez um pouco mais fragilizado, um pouco mais asfixiado do que ele estava no começo da pandemia em 2020, mas obviamente isso tem duração, e essa duração está próxima, e fazer essa gestão, especialmente nos próximos meses, vai fazer bastante diferença para todo mundo sair saudável e mais pronto para o processo de retomada do crescimento. Estamos juntos nessa, espero que você tenha muito êxito e considere essas sugestões que a gente deu, especialmente o tema da segmentação.